Bom dia a todos, a paz do Senhor para os irmãos e as irmãs. Hoje eu venho deixar aqui neste pequeno trecho de vídeo uma palavra sobre Pedro e o que Deus fez com ele no momento mais crítico da vida dele. Isso é para que nós também refletimos no dia de hoje o que Deus pode fazer pela gente que servimos fielmente a Ele, ok? Vamos lá ler então em versículo no livro de Atos, capítulo 12, a partir do versículo 6 ao 11, ok? Diz assim. A minha Bíblia contemporânea diz assim: Pedro é libertado. Na noite antes do dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro estava dormindo, preso com duas correntes, entre dois soldados que havia guardas de vigia no portão da cadeia. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou dentro da cela. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Aperte o cinto, amarre as sandálias, disse o anjo. E Pedro fez o que o anjo mandou. Põe a capa e venha comigo, ordenou o anjo. Pedro saiu da cadeia e foi seguindo o anjo, porém não sabia se, de fato, o anjo estava libertando. Ele pensava aquilo que era uma visão. Eles passaram pelo portão de ferro que dava para a rua. O portão se abriu sozinho e eles saíram. Andaram por uma rua e, de repente, o anjo foi embora. Então Pedro compreendeu o que estava acontecendo e disse: agora sei que, de fato, o Senhor mandou o seu anjo e me livrou do poder de Herodes e de tudo o que os judeus tinham a intenção de me fazer. Amém? Tem mais um versículo, mas é no final que eu vou ler. O rei Herodes, na época, mandou matar Tiago, irmão de João, e os judeus se alegraram com isso. Então, vendo isso, o rei Herodes também mandou prender o apóstolo Pedro, em busca de que talvez um sucesso, como o rei viu que o povo judeu estava se alegrando com isso, ia também fazer e matar o apóstolo Pedro. Só que Deus jamais abandonará aquele que serve o propósito de Deus. Então, ele foi salvo pelos anjos. Mas, peraí, como é que ele pode ser salvo assim? Como? De que forma? Ele orou, ele jejuou, ele, sei lá, fez alguma coisa para Deus, para que Deus atendesse ele. Aí onde entra a importância de orar. Orar individualmente e também orar coletivamente. E aqui eu vou ler um versículo que antecede o versículo 6, que diz assim, no mesmo capítulo, Atos 12, agora é o versículo 5. E assim Pedro estava preso e era vigiado por guardas, mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. Aí, meus irmãos, minhas irmãs, e aquele que nos acompanha no Facebook e no YouTube. O poder da oração, uma oração com fervor. A palavra fervor é com aquele poder, com aquela vontade, com aquele amor, com toda a sua força, com todo o seu coração.
Então uma igreja orou com fervor a Deus para salvar Pedro. Então, veja que é uma coisa que o poder da oração, tanto individual como aqui, neste caso, de Atos, do livro de Atos, quando uma igreja coletivamente, com fervor, ora para Deus, pedindo a sua necessidade, pedindo a salvação da morte de Pedro, Deus atende. Hoje em dia, nos dias de hoje, estamos em 2018, não vou fazer uma crítica, não é uma crítica, mas a gente faz observações. Se aqui na Bíblia está aqui dizendo que Deus atende com oração, Deus atende com uma oração de fervor, na igreja de hoje nós vemos que há muitas igrejas, há muita oração em vão, sem fervor, sem amor, e existe muita oração pensando no nosso ego. Eu vejo muito por aí. Eu vejo muito. O pastor ora por mim, missionário ora por mim, presbítero ora por mim, porque eu preciso de emprego, eu preciso de carro, eu preciso vender minha casa, eu preciso de cura. Eu vejo também nas orações das igrejas, principalmente as orações iniciais, que o pastor está lá na frente orando com seus obreiros, e a igreja ajoelhada, e não orando, simplesmente simulando uma oração. Aí a pessoa quer que Deus atende. Como isso pode ser? Como é que podemos chegar numa igreja e orar de uma maneira que, eu vou orar por falar, ou dar glória a Deus, aleluia, mas não orar com amor, com aquele sentimento, com aquela angústia, com aquele coração pulando de alegria, sabendo que Deus nos ama e que nós servimos a Ele. Olha nosso Brasil como é que está, os bairros, os pancadão, as comunidades. A igreja que eu frequento, a maioria dos membros são de comunidade, gente boas, mas também tem muita coisa errada, e tem bastante igreja. Como é que oramos e não temos resultado? Porque está aqui, ó. A igreja ora com fervor. Nós também temos que orar. Está na Bíblia. Orar com fervor. E não é só para nós. Coletivamente, se a gente orar por uma mudança de bairro, uma melhoria no bairro, uma melhoria em acabar com as biqueiras do bairro, com os bares, com os prostíbulos do bairro, mas com fervor, a igreja, a comunidade toda orar, aqueles que querem, Deus manda o seu anjo para libertar. Então, meus irmãos, está aí. Como eu falei, não estou criticando nada, apenas observando e para que nós refletimos o que está escrito em Atos 12. Pode ler do 1 até o 11, fala sobre isso. Né? Vamos refletir. Eu acho que a gente, para ser cristão, temos que agir e ser cristão. Não é todos, mas eu vejo que a gente está cumprindo uma missão em vão, porque estamos ali indo por uma obrigação, como eu falei, uma oração, eu orei por uma coisa banal, uma coisa sem anexo, ou às vezes está ali simulando uma oração, mas não oram. Não precisa orar alto, gritar nem nada.
Mas orar, como diz aqui na Bíblia, Deus vê até os teus pensamentos. Então, orando no pensamento, mas orando com fervor, com amor, com determinação, com fé, Deus atende. Atendeu a minha oração, atende a sua. Amém? Que todos tenham um bom dia. Apenas, como eu falei, para a gente refletir, para a gente melhorar na oração, para a gente melhorar em servir a Deus. Não é Deus servir a igreja, a gente vai na igreja para servir a Deus e pedir o que a gente precisa, mas primeiro servir a Ele, com louvor, com honra, honrando o nome dEle. Amém? Que todos tenham um bom dia, até a próxima. Tchau, tchau.